E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Lucas. Vamos para mais um vídeo do meu canal. Roda a vinheta. Bom, esse vídeo de hoje ele vai ser de Star Wars, ok? Eu vou fazer isso em dois blocos, vou dividir em dois. O primeiro eu vou falar sobre os três primeiros filmes, primeiros na ordem de 1, 2, 3 e não cronológica. E depois no 2 eu vou falar sobre o 4, 5, 6. Porque os primeiros filmes a serem lançados foram o 4, o 5 e o 6, lá em 1977, 80 e 83. E depois eles lançaram em 99 a 2005 esses novos que contam a história prévia do 4, 5, 6. Então primeiro foi o 4, 5, 6, depois 1, 2, 3. Bom, para começar a entender um pouco de Star Wars é preciso entender o universo de Star Wars. Onde é que se passa Star Wars? Como é que se encontram? Quem são as pessoas de Star Wars? Vamos lá. Diferente de Star Trek, no Star Wars algo aconteceu com a Terra, certo? Ninguém sabe o que aconteceu com a Terra, mas os terráqueos existem pelo universo. Né? O universo, por isso que é Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. Se passa toda a mitologia de Star Wars, ele é no universo. Então você tem vários milhares de planetas diferentes e várias galáxias diferentes. Nessas galáxias você tem os humanos, claro, devem ser descendentes dos terráqueos e tal. E você tem outras várias espécies de criaturas, vamos dizer assim. Tem umas que são legais e faz você rir, e tem umas que são meio nojentas. Tem o bem e o mal, óbvio. Como todo filme, toda história, tem que ter o bem e tem que ter o mal. Bom, todo mundo já deve conhecer o mínimo de Star Wars, que independente de a pessoa ter assistido ou não, a pessoa conhece por causa de propagandas e tal. Que é Sabre de Luz, né, que é a espada do Jedi e dos Sith, e deve conhecer Darth Vader. Então, para entender um pouco mais sobre isso, vamos lá. E as pessoas que defendem o bem são denominadas Jedi, certo? Os Jedi são uma ordem, eles são cavaleiros, certo? Eles são, vamos dizer assim, a polícia de todo o universo, do bem. Os Jedi, eles têm um conselho, né, o Conselho Jedi, que é onde estão os mestres Jedi, né, os tops Jedi, e eles é quem decidem tudo sobre os Jedi do universo. O Jedi, ele é um cavaleiro. Então, além dele ter habilidade com o sabre de luz, que é a sua arma principal, ele tem uma coisa chamada força. Que com a força, ele consegue influenciar pessoas, certo? Ele consegue dizer, você vai até a porta. Aí a pessoa diz, tá certo, eu vou até a porta. Ele consegue influenciar pessoas, mas só pessoas de mente fraca, pessoas comuns, porque pessoas fortes ele não consegue. Com a força consegue usar para mexer objetos, movê-los, consegue destruir objetos como se fosse um poder da mente. E o mal, ele é dominado Sith. Os lutadores do mal são os Sith, que são Jedi do mal, certo? Jedi que se transformaram para o lado negro da força. No universo Star Wars tem um lado bom da força e tem um lado negro da força. Por isso que alguém já deve ter ouvido, venha para o lado negro da força, tal. Bom, de todos os planetas que existem, um dos mais importantes que se passa na história de Star Wars é o planeta Tatooine. É lá onde a gente começa o primeiro episódio, A Nova Esperança. Para começar a entender ele, é preciso entender um pouco da política de Star Wars. Todos os planetas e federações e toda aquela parte burocrática e política de todo o universo, todos eles têm representantes, né? Eles têm rainhas, reis, eles têm senadores, e eles mandam esses senadores para a reunião de senado, né? Eles têm um conselho de senadores. No planeta Tatooine é onde se encontra o pequeno Anakin Skywalker, certo? Ele é um Skywalker. Lembrem desse nome porque é muito importante para a história.
Esse Anakin Skywalker, ele é filho de uma escrava. Então ele automaticamente é um escravo. Só que ele é muito inteligente. Ele gosta de construir robôs, ele gosta de construir coisas, ele gosta de consertar coisas. Mas ele ainda assim é um escravo, certo? No começo do filme, aparece uma rainha chamada Amidala. Ela ainda é muito jovem, mas ela é uma rainha. E ela está em perigo. E aí, 2 Jedi são destinados a proteger ela. Qui-Gon Jinn e o seu aprendiz Obi-Wan Kenobi. Ela não pode ir para o lugar onde se encontra o Senado, o Coruscant, porque é muito perigoso. E a nave que eles estão tá com defeito. Eles vão para o planeta chamado Tatooine. Lá eles encontram Anakin Skywalker, como vocês já sabem quem é. Qui-Gon, ele percebe que Anakin com certeza tem uma força muito grande dentro dele. Uma coisa que ele nunca viu antes. E aí ele leva, quando ele conserta, né? Ele leva Anakin para o Conselho Jedi para apresentar Anakin para eles. Porque existe uma profecia no universo de que alguém vai ou salvar ou destruir o universo. E esse alguém tem uma força muito grande. E lá no Conselho Jedi, eles falam que Anakin é muito jovem. Apesar dele ter uma força muito grande dentro de si, ele é muito jovem. E ele também carrega consigo mesmo uma força pro lado negativo. Ele também carrega a raiva e coisas que levam para o lado negro da força. Qui-Gon, ele luta contra um cara chamado Darth Maul, que é um Sith, certo? Ele é um cara do mal. Qui-Gon, ele é vencido, certo? Ele morre. E aí Obi-Wan Kenobi vai lá, que Obi-Wan Kenobi, ele é o aprendiz de Qui-Gon. Aí ele vai lá e salva Qui-Gon. Salva não, né? Mata o cara do mal. E só que antes o cara morre, né? O Qui-Gon morre. Qui-Gon diz pra Obi-Wan que ele tem que treinar Anakin Skywalker. E aí ele promete treinar Anakin Skywalker. E aí basicamente o filme acaba. E vamos para o filme 2. E aí eu vou tentar resumir o episódio 2 e 3 de uma forma muito rápida, porque se eu ficar falando de cada coisa que acontece, acaba que ficando chato. E tem muita coisa para falar. Bom, o episódio 2, ele começa bem leve, bem calmo. E acontece um atentado à vida de Padmé. O Conselho Jedi reúne-se e destina Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, que Anakin Skywalker agora já está bem mais velho, já está aí com seus 17, 18 anos. E aí eles destinam eles para proteger ela, basicamente. E eles têm que investigar, tal. E aí eles descobrem que a pessoa que tentou matar ela está associado a alguém chamado Sifo Dyas, que era um Jedi que há muito tempo morreu e ele tinha alguma ligação com o planeta Camino. Obi-Wan Kenobi vai lá nesse planeta para descobrir o que se passa. Ele encontra seres que desenvolvem genética. Basicamente eles desenvolvem clones, que aí vem o nome, Ataque dos Clones. E todos eles são destinados a lutar pelo lado do bem, pelo Conselho Jedi. Enquanto isso, um cara chamado Sith Darth Sidious, que ninguém até agora sabe quem começa a... meio que ele é o líder do Sith, ele é o líder do lado do mal. Ao mesmo tempo que está acontecendo, Anakin Skywalker foi designado para escoltar Padmé até Naboo, o planeta Terra dela. Só que ele se apaixonou por ela. Isso é um problema. Ele não pode se apaixonar, porque os Jedi não podem se apaixonar. Só que ele se apaixona por ela. E ele quer muito casar com ela e é um amor arretado. Só que, quando ele estava conversando com ela, ele teve uma sensação muito ruim sobre a sua mãe, que estava lá no planeta Tatooine. E ele
fala pra Padmé que precisa ir pro planeta Tatooine para ver o que é que tem de errado com a mãe dele. E lá ele descobre que a mãe tinha sido raptada pelos Tuxen Riders, que é uma espécie de selvagens do planeta. Só que ele não consegue encontrar ela com vida. Assim, ela encontra ela com vida, mas ela tá bem nos finzinhos, sabe, morrendo. Aí ela morre nos braços dele. Quando acontece isso, ele fica com muita raiva, certo? Ele se culpa por não ter conseguido salvar ela. E isso é muito importante para a história. A mãe dele foi o estopim da história. Por quê? Porque Anakin é um Jedi muito poderoso. Ele tem a força muito grande dentro dele. Mas, como eu já tinha dito antes, ele tinha uma propensidade para raiva. E quando ele descobre que a mãe dele tinha sido morta por essa espécie de Tuxen, ele fica com muita raiva e mata toda a vila dos Tuxen Riders. Adultos, mulheres ou crianças. Ele mata todo mundo. Obi-Wan Kenobi, ao mesmo tempo que está acontecendo isso com Anakin, ele está investigando. Ele é capturado pelo Count Dooku. É estranho, mas é. Ele é uma espécie de líder também dos Sith. E descobriu que ele tinha sido capturado e vai a auxílio, certo? Só que ao mesmo tempo ele e Padmé foram capturados e vão ser executados. E aí, né, começa a melhor parte do filme, vamos dizer assim. Que é quando tem a batalha dos Jedi contra os Sith. E todo o exército dos clones, certo? O Conselho Jedi, que é liderado por Yoda, que todo mundo deve conhecer, vai lá com seu exército dos clones, ataca o planeta onde é que eles estão e acaba salvando todo mundo. Aí acaba o segundo filme. É importante também mencionar 2 droids. Um é o R2-D2, certo? O R2-D2 é um droid usado pelo Jedi para ajudar eles em todo tipo de tarefa. Dirigindo naves, abrindo portas que estão fechadas e tem muita utilidade. E o outro é o C3PO, que é um droid construído por Anakin Skywalker, bem no comecinho da sua vida, bem pequenininho, e depois ele foi juntando peças e melhorando ele. Bom, antes de começar o terceiro filme, eu vou explicar os 2 lados do universo. O universo está dividido entre separatistas e república. Separatistas é o lado do mal, e a república é o lado do bem, que a república é o Senado e tal. O filme 3 começa com a batalha entre os dois, certo? O universo está totalmente dividido entre os dois. No terceiro filme, eles começam tentando resgatar o chanceler Palpatine. Esse chanceler Palpatine é o líder do Senado, certo? Ele é como se fosse Eduardo Cunha no Brasil. Ele está em prisão pelo General Grievous, que é uma espécie de robô dos droids. Ele é uma espécie de líder do exército dos droids. Os droids na história de Star Wars são muito importantes também, certo? Porque como o lado do bem tem os clones, o lado do mal tem os droids, que são robôs, né, basicamente. E aí o Anakin enfrenta Count Dooku, certo? E dessa vez ele mata ele. E aí ele salva o chanceler Palpatine. A história toda, basicamente, é ao redor de Anakin Skywalker e chanceler Palpatine. Anakin Skywalker se casou com Padmé. Apesar de não poder, mas ele se casou em segredo. E acaba que ela vira sua mulher. Óbvio. Acaba que os dois vão ter um filho, certo? Ela tá grávida, ela descobre que tá grávida. Só que ele começa a ter sonhos com ela, tendo os filhos e morrendo. E aí ele fica muito doido, muito louco, tentando salvar ela. Ele só quer salvar ela e os bebês, óbvio. Só que só tem uma forma de salvar ela, que é virando para o lado negro da força. O Palpatine, o senador Palpatine, acaba se revelando para Anakin Skywalker como sendo Darth Sidious, que é o líder dos Sith, certo?
ele acaba se revelando e Anakin descobre que ele é do lado mal, do lado negro da força. E aí ele fala que tem uma forma de salvar ela, mas que aí ele teria que se transformar para o lado negro da força. E ele fica muito puto com o senador Palpatine, o chanceler Palpatine, e acaba que vai para o Conselho Jedi. No Conselho Jedi, o Conselho agradece ele por ter dito, mas fala, vamos resolver, e você fica de fora, nós vamos resolver, porque ele é muito forte. Ele se sente maltratado pelos Jedi porque ele acaba não tendo espaço dentro deles, porque os Jedi são muito calmos. Você tem que ter calma, você tem que ter esperança, você tem que ter paciência, e ele não tem. E toda aquela raiva da mãe dele, toda aquela agonia e tudo acaba se revelando, né? Ele acaba explodindo e ele acaba matando um dos Jedis do Conselho Jedi, que estava para matar o senador Palpatine. E o senador Palpatine ficou todo cheio de marca, todo cheio de ruga, que ele ficou por causa da batalha, né? Anakin Skywalker, de toda a sua trajetória, desenvolveu a raiva, desenvolveu medo, deixou tudo isso ganhar e acabou virando para o lado negro da força. E o Palpatine, ele dá uma missão para Anakin, que é ir lá matar uns caras, beleza. Aí Obi-Wan vai atrás de Anakin. Obi-Wan vai revoltado atrás de Anakin. Meu Deus, você fez isso, como é que você se transformou, como é que você foi pro lado negro da força? E acaba que os dois têm uma batalha imensa, uma batalha épica. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, os clones acabam se revoltando contra os Jedi. Os Jedi estão fazendo uma missão pelo universo para buscar os Sith, né, destruir os Sith. Só que ao mesmo tempo eles descobriram que o chanceler Palpatine, que é o líder dos Sith, tinha virado os clones para o lado negro da força. E aí os clones começam a matar todos os Jedi do universo. Os únicos que se salvam são Yoda e Obi-Wan Kenobi. Na batalha de Obi-Wan Kenobi contra Anakin Skywalker, ele destrói Anakin. Anakin perde feio. Ele perde os 2 braços e as 2 pernas e acaba ficando bem próximo da lava e acaba se queimando por inteiro. Ele fica destruído, quase morre. E aí acontece uma coisa que é a reviravolta. O senador Palpatine descobre que Anakin Skywalker tá lá lutando e tá todo lascado, e vai lá e salva ele. Leva ele para um laboratório e eles conseguem colocar um vestimento nele, várias peças de robô nele, em Anakin Skywalker. E Anakin Skywalker vira o Darth Vader. Anakin Skywalker é Darth Vader. A última cena do filme, uma das últimas cenas do filme, os filhos de Anakin nascendo. Como ele já tinha sonhado, Padmé tem os filhos dele e ela acaba não sobrevivendo. Ela morre no parto. E os 2 filhos de Anakin Skywalker com Padmé viram órfãos, porque obviamente não vão ficar com o pai. Kenobi toma uma decisão muito importante e bota eles para adoção, né? Dois casais adotam eles. Os 2 filhos de Anakin Skywalker são Luke Skywalker e Leia Skywalker. Que aí isso vai vir para os próximos filmes, certo? Que são o episódio 4, o 5 e o 6. Bom, esse vídeo fica por aqui, galera. Acompanhe o próximo vídeo para entender tudo sobre Star Wars, e inclusive a melhor parte de toda a saga, que é o fim, certo? Valeu, tchau, tchau.